Olá, seja bem-vindo à nossa aula de palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma escrita, a mesma grafia. E elas possuem esse mesma pronúncia, mesmo som, ou essa mesma escrita, ou a mesma escrita e o mesmo som, mas possuem significados diferentes. Então, são palavras da nossa língua portuguesa que às vezes podem causar dúvidas quando nós ouvimos ou escrevemos, e o contexto também é muito importante. Os primeiros tipos de palavras homônimas são palavras homófonas, homônimas, homófonas. Essas palavras são palavras que possuem o mesmo som, a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Então, se a gente for ler essas palavras, a gente vai ver que elas são escritas diferente, mas ouvindo, o som delas é idêntico. E elas também têm significado diferente. Então, é o caso da palavra sela. A palavra sela, né? Sela escrita com S, ela significa a sela que é colocada nos cavalos para montaria. A palavra cela escrita com C, ela é aquela cela de prisão, né, para prender ali as pessoas. Então, elas têm a mesma pronúncia, o mesmo som. Se eu falar cela isoladamente, não vai ter como a gente identificar qual cela estamos falando. Mas pela escrita conseguimos. Outro tipo de palavra é a palavra cheque, né? Tem o cheque de pagamento e tem o cheque no xadrez. O cheque de pagamento é escrito com CH, o cheque de xadrez é escrito com X. Mesma coisa a palavra concerto. O concerto de consertar, de arrumar, é com S no meio. E o concerto de música, ele é com C. Então, o concerto da bicicleta ficou R$ 100. Né? O concerto de música foi muito lindo. Então, é somente pela escrita que nós vamos conseguir diferenciar. Também outras palavras, como assento. Né? O assento de ônibus com 2 S, assento de assentar. E o acento, né, gráfico ali, de colocar o acento gráfico, é com C. Então, são palavras homônimas, homófonas, que têm a mesma pronúncia. O outro tipo de classificação é o contrário, né? São as palavras homônimas, homógrafas. Essas homógrafas quer dizer o quê? Tem a mesma grafia, a mesma escrita. Então, é o tipo de palavra que, se você lê, né, ela isoladamente, ela escreve do mesmo jeito. Né? A escrita é idêntica. Porém, quando a gente vai ler, né, a gente lê de uma maneira diferenciada, né, dependendo da leitura. Então, por exemplo, é o caso da palavra colher. Né? Então, escreve colher. Quando é um substantivo, a gente fala colher, com o E ali, né, aberto, colher. E também tem o verbo colher, né, de colher alguma coisa. Então, escreve da mesma forma, mas fala diferente. Né? Também o caso da palavra verão. Né? Quando a gente fala o verão, né, o calor, a estação do ano, é um substantivo. E quando a gente fala eles verão, o verbo, né? Tem outras palavras como governo, né? O governo está ruim, né? Ou também como verbo, eu governo a minha casa. Então, né, são palavras que escrevem igual, mas a pronúncia é diferente. E temos também aquelas palavras que se chamam de homônimas perfeitas, que elas têm a mesma grafia, ou seja, escreve de maneira igual e também tem a mesma pronúncia, o mesmo som. Porém, o contexto diferencia elas. É o caso da palavra manga, né? Nós temos a manga fruta e temos a manga na blusa, né? O caso da palavra leve, né? Se a gente fala assim, olha, a sacola está leve, né? Um adjetivo, né? E tem também o verbo leve né? Leve esta sacola para alguém. No meu caso da palavra banco, né? Tem um banco, a instituição financeira, e tem um banco de se assentar. Então, apenas pelo contexto que nós conseguimos diferenciar as palavras que são homônimas perfeitas.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo de palavras homônimas, né, que possuem essa grande semelhança, porém significados diferentes, tá bom?